Você sabia que o cérebro humano, muitas vezes chamado de órgão mais intrincado conhecido pelo homem, é um verdadeiro testemunho das maravilhas da natureza e, para muitos, da mão divina de Deus? Essa rede complexa de neurônios e sinapses não é apenas um processador passivo, é uma entidade dinâmica e em constante evolução que continua a se adaptar ao longo de nossas vidas. Neuroplasticidade, ou a capacidade do cérebro de se reorganizar formando novas conexões neurais, desafia a antiga crença de que o cérebro é estático após a infância. Essa maleabilidade sugere uma graça inerente semelhante à misericórdia e adaptabilidade ilimitadas que associamos a Deus, permitindo segundas chances, crescimento e redenção. Ao longo dos séculos, muitos viram o cérebro como o assento da alma, o ponto de conexão entre nossa existência mortal e o divino. Como está escrito em Romanos, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dado seu caráter dinâmico, será que os caminhos em constante evolução do cérebro poderiam servir como canais para as mensagens de Deus? Se Deus, em sua infinita sabedoria, criou a humanidade à sua imagem, então a capacidade do cérebro de mudar e crescer pode ser um reflexo da própria natureza dinâmica de Deus. Conforme nossas experiências moldam e reconfiguram nossos cérebros, será que também estamos nos sintonizando mais de perto com a frequência de Deus, recebendo sabedoria e orientação através dessa dança neural divina? Escrituras antigas como os Vedas, a Torá e o Alcorão ressoam profundamente com temas de metamorfose, rejuvenescimento e busca incessante por sabedoria. A adaptabilidade do cérebro humano, sua capacidade de reformar e aprender, parece estar em sintonia com esses princípios espirituais. Se o cérebro pode forjar novos caminhos, aprender com experiências e até mesmo curar traumas, então certamente é plausível que esse mesmo órgão seja projetado para receber e entender comunicações divinas. E você, já se perguntou como suas escolhas e ambientes influenciam seu cérebro e, consequentemente, sua conexão espiritual? Será que ao buscar sabedoria, abraçar a paciência e fomentar o amor, estamos pavimentando nosso caminho para Deus, tanto espiritualmente quanto cerebralmente? Vamos explorar juntos essas questões fascinantes. Sabe, quando paro para pensar na complexidade do cérebro humano, fico maravilhado. É realmente o órgão mais intrincado que conhecemos. Cada vez que leio sobre as suas funções e capacidades, me sinto como se estivesse explorando um universo inteiro dentro da nossa cabeça. Não é à toa que muitos veem o cérebro como um testemunho das maravilhas da natureza, e para outros, como uma verdadeira obra divina de Deus. A complexidade das suas redes neurais e a precisão com que ele opera é algo que realmente nos faz refletir sobre o quão pequenos somos diante de algo tão grandioso. A neuroplasticidade é outro aspecto fascinante. A habilidade do nosso cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neurais é simplesmente incrível. Durante muito tempo, acreditava-se que o cérebro era estático após a infância, mas a ciência tem mostrado que ele é muito mais maleável do que imaginávamos. Essa capacidade de adaptação e mudança não só desafia essa antiga crença, mas também nos dá esperança. Nos mostra que, independente da idade, sempre temos a possibilidade de crescimento e redenção. É como se nosso cérebro estivesse sempre pronto para recomeçar, se assim permitirmos. Falando sobre o cérebro como a sede da alma, é algo que realmente mexe comigo. A conexão entre a nossa existência mortal e o divino é um tema profundo, que nos leva a refletir sobre o propósito e o sentido da vida. Há uma passagem bíblica, Romanos, que fala sobre a renovação da mente, e isso me faz pensar no quanto nossas escolhas e pensamentos podem nos aproximar ou afastar de uma vida plena e espiritual. O cérebro, nesse sentido, não é apenas um órgão físico, mas um canal pelo qual podemos buscar e receber orientação divina. É como se a nossa mente fosse um campo fértil, pronto para ser cultivado com sabedoria, amor e fé. Essa capacidade do cérebro para transformação e recepção divina é algo que me fascina. A ciência tem mostrado que nosso cérebro está sempre evoluindo, criando novas conexões, e isso, para mim, reflete a natureza dinâmica de Deus. É como se estivéssemos constantemente ajustando nossas antenas internas para captar mensagens espirituais, refinando nossa capacidade de ouvir e entender o divino. E não é só sobre a estrutura do cérebro, mas também sobre as nossas experiências e o ambiente em que vivemos. Cada escolha que fazemos, cada ambiente em que nos colocamos, molda nosso cérebro de maneiras sutis e profundas. Penso que é aí que entra a nossa busca por sabedoria, paciência e amor. Esses valores são como escultores,
moldando nossas mentes de forma a nos tornar mais receptivos e harmoniosos. O poder das palavras e emoções também não pode ser subestimado. As palavras que ouvimos e dizemos têm um impacto direto na formação de nossos caminhos neurais. Palavras positivas e encorajadoras podem literalmente remodelar nosso cérebro, criando uma arquitetura interna mais receptiva ao divino. Por outro lado, palavras negativas podem criar barreiras, dificultando essa comunicação espiritual. É por isso que acredito na importância de cultivar um vocabulário positivo e edificante. As emoções que sentimos também têm um papel vital na nossa receptividade espiritual. Estados emocionais negativos, como raiva e tristeza, podem criar uma espécie de ruído, dificultando nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Já emoções positivas, como alegria e gratidão, abrem caminhos, facilitando essa conexão. A relação entre neurociência e espiritualidade é uma área que me intriga profundamente. Vejo o cérebro como uma evidência do design divino. A lei de causa e efeito que observamos no nível neurológico também se aplica à nossa vida espiritual. Cada escolha que fazemos tem repercussões, tanto em nossa mente quanto em nossa alma. E a lei da adaptação, que permite ao nosso cérebro crescer e mudar, é um reflexo da nossa capacidade de crescimento espiritual. O livre-arbítrio é outro aspecto crucial. Nossas escolhas moldam nossos caminhos neurais e, consequentemente, nossa vida espiritual. O exercício consciente do livre-arbítrio é fundamental para uma existência espiritual rica e gratificante. Cada decisão que tomamos é uma oportunidade de moldar nosso cérebro e nossa alma de maneira positiva. O crescimento e a renovação do cérebro, como o crescimento dendrítico e a neurogênese, têm paralelos claros com a renovação espiritual. Assim como nosso cérebro pode continuar a crescer e se adaptar, nossa vida espiritual também pode ser constantemente renovada. Claro, há desafios e influências externas que precisamos enfrentar. Vivemos em um mundo cheio de distrações e tentações, e navegar por isso requer um esforço consciente. A lei de desvio nos ensina que, mesmo quando nos afastamos do caminho, sempre há novas oportunidades para crescimento e renovação espiritual. E, talvez o mais importante, é a resiliência que desenvolvemos através das provações. Experiências difíceis e intensas muitas vezes são as que mais estimulam o crescimento do nosso cérebro e da nossa fé. Essas tribulações refinam nosso caráter, fortalecendo nossa resiliência e aprofundando nossa espiritualidade. A harmonia entre ciência e fé é, para mim, uma dança harmoniosa. As complexidades cerebrais e os insights espirituais se enriquecem mutuamente, criando uma sinfonia de entendimento e crescimento. Ao sintonizar nossa mente e alma, nos tornamos mais receptivos às mensagens divinas, vivendo uma vida mais plena e significativa. E agora, pense comigo, se o cérebro humano é tão impressionante e adaptável, capaz de se reorganizar e aprender ao longo da vida, como isso reflete na nossa jornada espiritual? A neuroplasticidade não só desafia a crença de que o cérebro é estático após a infância, mas também sugere uma graça divina, uma segunda chance contínua para crescimento e redenção. Isso não é simplesmente fascinante? A Bíblia, em Romanos 12:2, nos diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso indica que nossa capacidade de mudança e evolução mental é um reflexo da própria natureza dinâmica de Deus. E se o nosso cérebro, com suas vias sempre em evolução, fosse um canal para as mensagens divinas? Se Deus, em sua infinita sabedoria, nos criou à sua imagem, então a capacidade do cérebro de mudar e crescer poderia ser um reflexo dessa natureza divina. Imagine por um momento, nossos cérebros se moldando a partir de nossas experiências, sintonizando-se mais de perto com a frequência de Deus, recebendo sabedoria e orientação através dessa dança neural divina. As escrituras antigas, como os Vedas, o Torá e o Alcorão, falam profundamente sobre metamorfose, rejuvenescimento e a incansável busca pela sabedoria. A adaptabilidade do cérebro humano, sua capacidade de aprender e até mesmo de curar de traumas, parece estar em sintonia com esses princípios espirituais. E se considerarmos nossas escolhas e ambientes? Assim como somos aconselhados espiritualmente a buscar boas companhias e evitar influências prejudiciais, nossos cérebros prosperam ou diminuem com base em nossas decisões e ambientes. Espiritualmente, buscar sabedoria, abraçar a paciência e fomentar o amor podem ser caminhos para Deus. Neurologicamente, essas buscas positivas podem esculpir nosso cérebro, reforçando a ideia de que nossa jornada para a divindade é tanto espiritual quanto cerebral. Vamos mais fundo. As palavras que escolhemos,
tanto para os outros quanto para nós mesmos, tem um poder imenso. Em João, lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. As palavras têm uma essência divina, e essa conexão sagrada entre palavras e Deus é evidente em várias tradições de fé. Quando falamos com amor, bondade e compreensão, pavimentamos caminhos de luz, abrindo nossos corações e mentes para a ressonância divina. Por outro lado, palavras carregadas de malícia ou desprezo podem nublar nossa percepção e sufocar nosso crescimento espiritual. E não se trata apenas de palavras, nossas emoções também desempenham um papel crucial. O cérebro emocional, o sistema límbico, está em constante oscilação, influenciado pelo mundo ao nosso redor. Essas emoções, sejam passageiras ou duradouras, afetam profundamente nossa receptividade espiritual. Um coração carregado de ressentimento ou raiva pode lutar para encontrar consolo na comunicação divina, enquanto um coração em paz pode mais facilmente sintonizar-se com os sussurros de Deus. E com isso em mente, pense nas suas próprias emoções. Como elas estão influenciando sua conexão com o divino? Como você pode acalmar as tempestades internas para ouvir melhor as mensagens de Deus? Além disso, a neurociência moderna nos mostra que nossas palavras afetam nosso bem-estar emocional. Quando somos tentados a responder com raiva, é essencial lembrar que o impacto dessas palavras não se limita ao receptor, o falante também carrega o peso. Em momentos assim, buscar orientação divina pode proporcionar a clareza e a contenção necessárias para navegar pela situação. Salmos nos lembra que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Isso sublinha a relação íntima entre nossas palavras, emoções e nossa busca pelo favor divino. Agora, pense na capacidade do cérebro humano de crescer e se adaptar. Essa plasticidade não só demonstra nossa capacidade de evoluir e aprender, mas também sugere um design divino que sublinha nossa existência. No cruzamento entre fé e neurociência, podemos discernir um plano divino guiando nossa jornada em direção à realização espiritual, crescimento cognitivo e, em última análise, uma relação mais próxima com Deus. E então, como você pode aplicar essas ideias na sua vida diária? Como suas escolhas, suas palavras e suas emoções podem moldar seu caminho espiritual? E se, ao compreender os mecanismos do cérebro, sua adaptabilidade e o poder das palavras e emoções, você pudesse encontrar uma maneira de decifrar essas mensagens divinas? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E deixe nos comentários suas reflexões sobre essa incrível interseção entre neurociência e espiritualidade. Você acredita que o cérebro pode ser um canal para as mensagens divinas? E como você tem trabalhado para sintonizar sua mente e seu coração com as frequências de Deus? Estou ansioso para ouvir suas perspectivas. Até a próxima, pessoal!